Olá, querida mulher, seja bem-vinda para o quadro Entre Elas. Eu me chamo Maria Luísa, eu sou psicóloga clínica há 20 anos, sou sexóloga e sou da comunidade Canção Nova. Nesse vídeo de hoje eu vou responder a 3 perguntas muito interessantes das pessoas que me seguem lá no Instagram. E olha, essas perguntas são tão interessantes que você não deve deixar de assistir o vídeo até o final. Já vou dizer para você quais são. A primeira, posso mandar nudes para o meu marido? A segunda pergunta, e se meu marido está viajando, o que eu tenho que fazer? E a terceira, eu posso usar coletor menstrual mesmo sendo virgem? Então fica comigo até o final. Mas antes de começar, eu já quero te pedir, primeiro, que você curta esse vídeo. É muito importante que você curta. Por quê? Porque o YouTube vai entender que esse vídeo é muito legal e vai enviar para várias pessoas. E segundo, gente, você precisa se inscrever e já acionar o sininho das notificações, porque assim você vai ficar sabendo logo quando eu postar um novo vídeo. E também, olha só, que importante, você vai ser formada por mim ao longo desse tempo. Bom, vamos começar então. Primeiro, eu posso mandar um nudes para o meu marido? Deixa eu te perguntar, você sabe o que você faz quando você manda um nudes para o seu marido? Olha, quando você envia um nudes para o seu marido, você vai criar nele um nível de excitação muito grande. Ele vai ficar com um nível de excitação tão grande que ele vai ter 2 saídas para essa excitação. Primeiro, ou ele vai se masturbar. Segundo, ou ele vai procurar uma pessoa para ele ter a relação. Se você está distante do seu marido, isso significa que você está proporcionando, ou melhor, fomentando a traição, o adultério. Gente, a masturbação é uma ofensa contra a castidade. Então você vai lá, manda um nudezinho pro seu marido e ele começa a assistir as imagens que você enviou, né? Com você ali ou no vídeo ou então com uma imagem, e vai gerar nele uma grande excitabilidade, um desejo muito intenso em que ele vai ter que descarregar essa tensão de alguma forma. Então ele vai fazer uma masturbação e ejacular fora da vagina, que para nós que somos católicos, que somos cristãos, é ilícito. Então, quando há uma ejaculação fora da vagina da mulher, é ilícito. E também, gente, olha, masturbação, ela não deve ser realizada de forma alguma, porque dentro do catecismo da Igreja Católica significa uma ofensa contra a castidade e por isso é um pecado grave. Bom, a segunda opção que seu marido pode seguir é a traição. Ele pode encontrar uma pessoa e aí ele vai ter a possibilidade de te trair. É o adultério, que é uma ofensa também contra a castidade. É um pecado grave. Eu acredito que você não quer que seu marido peque e muito menos que traia você, que também é um pecado. Então, não envie nudes. Existem outras formas para vocês estarem juntos. Aliás, o seu marido, ele precisa exercitar a questão desse impulso sexual muito intenso que ele tem. E ele precisa segurar isso, porque em determinados momentos da vida, ele vai precisar disso. Bom, vamos continuar aqui a nossa conversa sobre essa questão do nudes. Você está formando o seu marido para quê? Para ele gostar dessa realidade? Para que outras pessoas enviem para ele e ele gostar, ele favorecer isso? Porque isso está muito habitual, muito comum dentro da internet. Então, eu sugiro que você forme o seu marido para viver o casamento de forma casta. E em momentos em que vocês não estiverem juntos, ele terá que guardar a abstinência sexual. Isso é castidade no casamento. Você entendeu? Não treine o seu marido para a masturbação, não treine o seu marido para a traição e não treine o seu marido para que ele goste de receber pornografia. Bom, vamos agora para a segunda pergunta. Meu marido está longe. O que eu devo fazer? Olha, com certeza você acabou de ver que nudes não é uma boa atitude.
para você fazer, para você enviar para o seu marido. Então, o que você deve fazer? Primeiro, guardar a abstinência sexual. Gente, sabe o problema que eu fico aqui pensando? A maioria dos casais estão tendo relação antes do casamento e não estão treinando a castidade. A castidade, ela é treinada. A castidade, ela não brota dentro de nós. Nós precisamos vê-la no dia a dia. E a gente aprende isso no namoro. No namoro e no noivado. Essa abstinência que nós temos sexual, até nós casarmos, isso vai nos preparando para dias em que nós não vamos poder ter relação. Estes dias, gente, são vários no casamento. Existem vários momentos em que a mulher ela fica doente, em que ela não está disposta, em que o homem também pode passar por algum acometimento de saúde e nós vamos precisar viver a abstinência. Não tem como a gente arrumar um jeitinho. Ah, eu vou me masturbar? A masturbação é uma ofensa, você acabou de conhecer isso agora. Ah, eu vou ficar mandando nudes. Você viu agora que não é uma boa estratégia. Então você precisa ensinar o seu marido a esperar. Nesse momento, é um tempo de você viver com ele um romantismo. Esse romantismo é você mandar uma mensagem falando que está com saudade. É você aproximar dele como amiga. A amizade, ela faz parte do casamento. Você precisa treinar o seu marido para ele ser casto, para ele não trair. Você precisa ensinar o seu marido a segurar o impulso sexual. E é assim, é no dia a dia. Então, mande mensagem para ele dizendo que está com saudade. Esteja presente na vida dele através de mensagens diárias, através de telefonemas, através da sua presença ali carinhosa, sendo aquela esposa que ele vai ficar louco para voltar, para encontrar. Mas não é só sexualmente. Atrair sexualmente você pode, mas não é mandando nudes, é falando que você está com saudade, é você ficando bonita, é você ficando atrativa, é dizendo para ele que ele é importante na sua vida, que os filhos sentem falta dele. São valores de afeto e não só de corpo. Quantas mulheres não treinam os homens de forma correta? E aí, em dias difíceis, quando você não puder ter relação com ele, vai ficar ali, gente, com problema, porque ele não vai suportar. Ele não vai suportar viver a abstinência. Já pensou? Um homem que não pode ter relação porque ele está doente? Como que você vai fazer? Você vai suportar a espera. Você vai viver a abstinência sexual. Isso faz parte do casamento. Bom, sabe, gente, eu não sei se você já viveu, eu acredito que você já deva ter vivido situações em que vocês não puderam ter relação. Eu já vivi várias. Em situações que eu tive que fazer uma cirurgia e o João Carlos teve que me esperar. Em situações que ele fez uma cirurgia também, eu tive que abster, eu tive que esperar. Poxa, isso é natural na nossa vida. Eu não entendo porque vocês não estão tendo condição hoje de fazer isso. Veja, eu acredito que sim, é por causa da questão da falta de treinamento no namoro. Comece a treinar. Converse com o seu marido, explique para ele que isso é que é amar. Amar é saber esperar em todos os tempos. É isso, gente. É isso que você precisa viver daqui pra frente. Ah, Maria Luísa, mas se ele me trair, olha, se ele te trair em qualquer lugar. Não é porque ele tá longe, não. Agora eu já vou dar uma dica pra você, tá bom? Volte o quanto antes a ficar próximo do seu esposo. Há mulheres que dificultam muito mudar para ficar próximo ao esposo. Se não há um comprometimento, se não há uma situação que assim que é impossível mudar de lugar, né, de cidade para ficar próximo ao esposo, faça isso quanto antes. Resolva as pendências e vá ficar perto do seu marido. É muito importante o casal estar junto. E fale isso para o seu marido também. Veja de uma forma rápida para que vocês voltem a ficar juntos. E se não é possível, aprenda a segurar os impulsos. Bom, a última pergunta agora. Será que uma pessoa virgem, ela pode usar um coletor menstrual? É pecado
uma pessoa usar um coletor menstrual, ela sendo virgem? Pecado não é. Por que não é pecado? Porque você não está se masturbando, porque você não está tendo uma relação sexual, né? Porque você sabe que a relação sexual ela deve ser vivida no matrimônio e você deve saber disso, porque o matrimônio é o lugar adequado onde nós vamos construir a nossa família. Mas então, você pode usar sendo virgem? Primeiro eu quero dizer duas coisas importantes. A primeira é que a virgindade, ela não está relacionada apenas à questão do seu ímen, tá? Muitas mulheres têm o ímen rompido em situações assim, de uma atividade física, e isso não quer dizer que ela não é virgem mais. Um ímen rompido não significa dizer que ela não é mais virgem. Então, isso é errado pensar, é uma forma errada de pensar sobre a questão da virgindade. A virgindade é aqui. Então, se você está lá usando o coletor menstrual, não é pecado, certo? A sua virgindade não está ali no ímen, mas eu quero te dizer que se você for colocar um coletor e isso acabar com a sua mente, né? Você ficar toda problematizada porque você está usando um coletor, né? Porque é colocado lá dentro, né, gente? O coletor, ele é assim, ó. Então tem aqui o coletor, que é super legal, eu super recomendo, né? Porque você vai usar por mais tempo, é mais econômico, é mais higiênico, você pode lavar a qualquer lugar que você estiver. Tem 12 horas que mantém ali o sangue, o fluxo, né, dentro do coletor. Tem o coletor apropriado para cada momento, para pessoas acima de 35, abaixo de 35, para quem já teve relação, para quem não. Então, tem um coletor próprio para cada mulher, só que você vai ter que fazer uma dobradura. Existem 2 furinhos, tá vendo aqui, ó? Aí você faz esse tipo de manejo, você faz a dobradura. Existem vários tipos de dobradura, essa é a dobradura em forma de C, e você vai então colocar lá dentro da vagina. Depois que você faz isso, para ele ficar bem colocadinho, você faz isso aqui, ó, e ele faz esse barulhinho, ó, tá vendo? E ele vai ficar lá dentro. E aqui por fora vai ficar essa parte para depois você retirar. Não vai ficar preso porque você viu que tem 2 furinhos. Esses 2 furinhos não vai permitir com que ele fique preso lá, né? Tá criando um vácuo. Não vai criar por causa desses 2 furinhos. E aí você pode retirar e depois fazer higienização. Tá vendo como é prático? É muito legal, toda mulher deveria sim utilizar. Mas se você é virgem, não é questão de pecado. Se isso vai influir aí na forma como você pensa sobre você, se isso vai trazer algum problema a respeito da sua sexualidade, você não vai se sentir virgem se você colocar, não coloque. Não coloque. Você use outros mecanismos, por exemplo, o absorvente, não é? Então, essa questão de pecado não é. Se você poderia utilizar, se você já está utilizando, não tem problema, porque a virgindade não é isso, é a mulher que não tem o ato sexual. É a mulher que deve se manter casta até o dia do casamento. Esse é o valor. Mas isso aqui não tira uma virgindade pelo fato de romper o ímen, ao meu ver, tá? Agora, você vai avaliar dentro daquilo que você dá conta. Se você colocar isso aqui e gerar dentro de você uma angústia como se você não fosse virgem, ou então você ficar excitada pelo fato de estar dentro de você isso, não faça, não faça. Utilize outro mecanismo. Eu espero que você tenha gostado de toda essa informação. Já faz assim. Comenta aqui, porque é muito importante seu comentário. Já deixa a sua pergunta para o próximo vídeo, porque a gente pode interagir mais, eu posso colaborar com a sua vida e você pode colaborar com muitas por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo!